Boa tarde a todos novamente. Eu queria só pedir desculpas que na hora da apresentação não ter feito os devidos agradecimentos do livro a duas pessoas. O Cassiolato há de concordar comigo como coordenador, que foi a professora Helena e a Gabriela, né? Sem as duas, esse livro jamais teria acontecido. A Gabriela tem, não? Está escondida atrás do meu ventilador aí. Bom, eu também, como o cego, eu não vou... Bom, gente, que nem o Sérgio tinha também, a minha opção foi de trabalhar em cima mais dos desafios, olhando para a questão do desenvolvimento industrial e tecnológico, e ao invés de a gente repassar aqui o que é o capítulo do livro, tá? O capítulo, resumindo em uma única linha, nós procuramos mostrar como, na verdade, esse processo de internacionalização brasileiro foi bastante assimétrico, seja do ponto de vista na dimensão comercial, na dimensão produtiva ou tecnológica, né? Aqui nós estamos tentando olhar para algum desses desafios, né, da economia brasileira. Eu vou tentar me ater aqui ao tempo, vou até cronometrar. Eu diria que o primeiro deles é entender um pouco a desindustrialização, se a gente quer pensar em como revertê-la e alguns dos desafios que estão colocados. Eu acho que a desindustrialização brasileira tem um sobrenome, né, que chama-se China, né? Nós denominamos ali no NIIT de chinanização. Eu vou tentar mostrar dados aqui como isso acontece. E a partir daí, eu acho que há uma tendência muito pouco explorada ainda na literatura, mas agora com as bases mais recentes da UNITO, é possível a gente avaliar, e é isso que nós estamos propondo, que é mostrar o impacto que toda essa nova fábrica asiática provocou sobre os preços relativos industriais. Há claramente uma tendência decrescente desses preços industriais, ou seja, hoje, como o Sérgio colocou, uma dificuldade de você rentabilizar os ativos industriais. Isso é em escala global, evidentemente que atinge algumas economias, e a começar a economia brasileira, né? A outra é a ideia de olhar a especialização regressiva, um termo que está na literatura, colocada pelo próprio Luciano, né, que é um outro desafio importante dentro da indústria brasileira, né? A preocupação de reverter essa inserção externa, subordinada, e ela é crescente quanto mais você promove, tem se promovido com uma intensidade muito violenta depois da grande crise, que é um processo de desnacionalização da estrutura produtiva brasileira. O argumento aqui é que quanto mais desnacionalizado for essa estrutura, mais você perde o controle sobre o processo decisório de questões estratégicas, como o que produzir, como produzir, o que inovar, o que investir. Esse é um problema importante da economia para pensar a questão da indústria brasileira. Aqui, gente, só esse quadro, tento rapidamente resumir o que nós estamos chamando aí da chinanização. A China sai ali de 7% do produto manufatureiro global e ela vai bater lá em 24%. Ou seja, você triplicou 3 vezes num período de 20 anos. Queria só lembrar, o Luciano conhece esses números de cor. Quando nós fizemos o ECIP em 1990, a China tinha uma produção automobilística desprezível, muito menor que a brasileira. 10 anos depois, nós fizemos a cadeia integrada, competitividade das cadeias integradas, para analisar o impacto. Na África, a China produzia 1 milhão de veículos. Hoje, 15 anos depois, a China vai fechar produzindo 25 milhões de veículos. Isso nós estamos chamando de escala. Lógico, foi colocado aqui, não é uma produção apenas intensiva em trabalho, mas também é intensiva em escala. Isso coloca um desafio muito grande, porque isso provocou uma queda nos preços industriais, em termos relativos às outras atividades, bastante. E isso pensando em uma atividade, nós acabamos de falar que é automobilística, que sequer é uma atividade exportadora chinesa.
mas será em breve. E ali, os dados um pouco do Brasil. Quando a gente tira a China, a gente permite observar ali que de 2000 a 2013, 2014, antes da crise profunda, o Brasil não perde sua participação de forma expressiva na indústria mundial. Portanto, esse processo está muito associado aí à chinalização. Aqui eu queria chamar a atenção para essa outra questão, que é o impacto, a redução dos preços relativos industriais e a rentabilidade das atividades industriais. A curva vermelha ali está mostrando os preços industriais, o produto industrial, em termos, no mundo, o grau de industrialização em termos nominais, e a linha azul mostrando em termos constantes. Isso mostra como você tem uma mudança de preços relativos importante quando você analisa a questão da indústria. Nós estamos comparando aqui o grau de industrialização e você pegar o valor agregado industrial sobre o valor agregado total. Portanto, mostra aí essa tendência dos preços industriais caindo em relação aos demais. Aqui, isso impacta para o Brasil. Se a gente observa ali essa tendência do grau de industrialização, novamente o azul é constante, e o vermelho ali está em termos nominais. O processo se intensifica, há uma tendência constante até início ali na metade dos anos 2000, não há um processo intenso ali. A partir de então, sim, e esse processo ganha uma intensidade, eu diria, quase que dramática a partir da crise. Foi muito do que o Célio falou ali, da arbitragem realizada pelas grandes corporações, temos o processo produtivo, mas, sobretudo, o impacto importante sobre os preços industriais no Brasil, que aí tem dois efeitos. O efeito China, que se explicita através do aumento, como nós vamos ver a seguir, brutal do coeficiente importado no país, que explica, em grande medida, então o Brasil troca importações nesse período por produção e, em algum sentido, também por investimento. Se a gente olha aqui, os impactos ainda sobre a indústria brasileira, que eu estava me referindo, a substituição de produção doméstica por importação foi bastante intenso, foi até mais intenso que o preço, que aí o impacto sobre os preços relativos industriais. E isso se agrava bastante pós-crise, ali que dá para observar a partir de 2009. Tendência ali do gráfico azul, que mostra o Brasil e comparando tanto em relação ao mundo e o mundo sem China. Eu vou ter que passar depressa, gente, por conta do tempo, Pois se precisar a gente retoma. E aqui, só comparando então o Brasil com o mundo, agora olhando para o grau de industrialização apenas do ponto de vista constante, para mostrar, não é verdade a tese de que há uma desindustrialização global. Se a gente olha para a curva vermelha, isso mostra que a indústria no mundo, em termos constantes, ganha participação, mesmo quando a gente retira a China, isso ainda mostra um grau de industrialização significativo, mas para o caso brasileiro, aí sim, mesmo em termos constantes, isso se reduz bastante, sobretudo aí depois da crise. Aqui outro dado importante para a gente ver o impacto que isso tem sobre rentabilidade. Isso aqui é pegando uma base conhecida com acho que de quase todos, que é do valor econômico, dos 200 maiores grupos brasileiros, nacionais e estrangeiros. A gente vê ali seria a curva escura, como você tem uma queda bastante significativa no retorno sobre o patrimônio. Ou seja, a margem de rentabilidade da indústria cai ali, espetaculares 20 pontos ali, 23,4 até 1,5, e é uma queda muito mais significativa do que a gente observa nas demais atividades, de comércio, de finanças e de serviços. Isso reflete muito essa questão que eu acho que é uma questão chave para pensar na questão da reindustrialização no país. Como rentabilizar os ativos industriais diante dessa queda, que não é apenas doméstica, ela tem um processo global e o problema de você ter uma máquina pela frente que é a China.
Aqui, só para ilustrar o que eu estava dizendo, isso aqui são algumas medidas, mas se a gente olhar ali, o quanto que as importações crescem, que é aquela linha vermelha, a partir da crise de 2008 e 2009. Vejam que há um crescimento, se aqui tiver um apontador, eu tento mostrar. Crescimento exponencial das importações, e é nesse período exatamente que você responde, né, produto manufatureiro, né, ainda tem algum grau de crescimento, se estabiliza e só depois é que apresenta uma queda significativa logo depois aí da crise. Vamos lá. Aqui do ponto de vista da estrutura, rapidamente há uma crescente participação, inclusive nas economias emergentes industriais, do ponto de vista da intensidade tecnológica da estrutura produtiva, mas a gente observa que essa participação dos produtos de alta e média intensidade tecnológica é um processo muito mais intenso na fábrica asiática do que é na fábrica latino-americana, onde se mantém bastante estagnado, né? É um pouco a ideia da regressão, da especialização regressiva. Estou apanhando aqui a peça, gente. Aqui só para ter esses números, né, de como o Brasil se mantém mais ou menos constante na sua estrutura produtiva, os setores de média e alta intensidade tecnológica, enquanto isso se dá nos países emergentes industriais a um patamar maior, mas quando a gente olha para algumas economias como a chinesa e a Coreia do Sul, esse crescimento é bem mais expressivo. Isso mais para ilustrar a questão da especialização. Agora parou de vez. Bom, a participação aqui, eu estava falando de referência ao segundo ponto que explica em grande medida esse impacto, né, é o fato de que o Brasil passa a ter um aumento muito expressivo nas suas importações, está ali na... Está ajudando, eu não estou... Só um pouquinho, gente. Se a gente ver aqui, observa a tendência das importações, o Brasil dobrou no período de 2003 a 2014 sua participação nas importações de manufaturados, enquanto nossa participação nas exportações não se mantiveram constante, na verdade apresenta até uma tendência de queda. Ou seja, o argumento de que o que seria uma inserção nas cadeias de mais importações representariam mais exportações não se coloca, né? E nós tentamos mensurar isso. Esse gráfico, inclusive, está no capítulo do livro, que é tentar comparar não apenas o coeficiente de importação, pegando as importações em relação ao PIB, exatamente por essa questão dos preços industriais em relação às demais atividades, mas expressar o produto, o coeficiente importado em termos do produto industrial e não em termos do PIB da economia. E nesse caso a gente vê que o Brasil tem uma penetração das importações bastante significativa, superior inclusive à dos demais emergentes industriais. E o contrário ocorre com o coeficiente exportado ali até nosso gráfico azul. Ou seja, o aumento das importações não representou, como a literatura convencional advoga, o aumento das exportações. Bom, aqui o Lacerda já explorou bastante, também a Vanessa, que é com relação ao processo de essa simetria importante, quer dizer, o Brasil se torna um grande receptor de investimento estrangeiro, mas na verdade nós não, o nosso processo de internacionalização ainda é bastante incipiente, ou seja, há uma simetria importante aqui, mas aqui é para chamar a atenção que esse processo tem contribuído sim para um grau de desnacionalização importante da base brasileira, né? Os dados atualizados agora, em cima da nova metodologia que o FMI está utilizando para calcular o investimento estrangeiro, o Brasil foi responsável em 2014 por 6,2% de todo o fluxo de investimento direto no mundo. Ou seja, é algo muito significativo, né?
Então, em cima disso, rapidamente, que não tem esse tempo, o que seria alguns desafios para tentar reverter esse processo de desindustrialização e enfrentar, de alguma maneira, essa redução também dos preços, a rentabilização, dificuldade de rentabilização dos ativos industriais. Quando eu vou fixar só os dois, na infraestrutura e nas inovações, eu não tenho tempo para desenvolver os demais, tá? Infraestrutura, certamente, já foi apontada aqui, inclusive foi uma das questões que eu acho que foi o Ricardo que levantou, a infraestrutura pode se tornar um desses vetores de demanda. Aqui nós estamos apenas comparando como é que a infraestrutura, os investimentos em infraestrutura no Brasil são muito inferiores à média dos demais países, a começar ali pela China, onde os gastos em infraestrutura representam 8%. No caso do Brasil, os dados apresentados pela McKinsey, em torno de 1,5%, os nossos cálculos aí no NEIT, em torno de 2%. Ou seja, a contribuição para a taxa de investimento total no Brasil, da infraestrutura, é muito baixa. Se nós quiséssemos atingir os parâmetros internacionais, algumas comparações, então aqui é uma estimativa da própria McKinsey, um volume de investimento em torno de 60 trilhões, aí para os setores de atividades, mas para que o Brasil atingisse vamos lá, os padrões internacionais em relação aqui, seja a média mundial, que é de 3,6% de infraestrutura sobre o PIB, seja em relação à média dos BRICS, que é 5%, ou a China, Paris parece qual deveria ser a taxa de crescimento dos investimentos em infraestrutura no Brasil, que estão em torno de 150 bilhões ano. Ou seja, é uma diferença brutal em relação ao resto. Em relação às inovações, aqui é uma questão importante mostrar como os gastos em P&D ainda se concentram, são dados da Unido, ao contrário do que geralmente se advoga, os investimentos em P&D estão muito concentrados ainda na manufatura. Se a gente olha ali para a China, a proporção é de 160 bilhões contra 12, se a gente observa os Estados Unidos é 200 contra 90, mesmo no Japão 100 contra 12, na Alemanha 55 em relação a 9. A França talvez seja a única exceção onde os investimentos aí em serviços, em P&D, na área do setor de serviços, supera em termos de manufatura. Aqui é um dado, talvez vocês conheçam também, que saiu no último relatório aí da Unido, com base nos estudos da McKinsey, capitaneada aí pelo Manica, que mostra os principais blocos de investimentos em inovações radicais, desde a internet móvel, impressão 3D, armazenagem de energia, todas que estão ali. Qual seria o volume esperado desses investimentos projetados já para os países em desenvolvimento? E na linha de cima, nós construímos aqui qual que é a participação dos países em desenvolvimento no total que está se esperando para o mundo. Esses valores aqui é o valor mínimo e o máximo para até 2025, em cima dessas atividades. Ou seja, é um volume considerável, está se falando de entre 5 a 15 trilhões a ser investido nesses blocos de inovações radicais que seriam realizadas na periferia. A ideia é saber se nós temos capacidade de captar algum desses investimentos. Pelo aquilo que o Célio mostrou na apresentação dele, pelo aquele grau de concentração que nós vimos ali em termos das empresas, as 200 maiores empresas, as 2.000 que ficam com 90% do PIB, e 2/3 das patentes, as 250 com 70% e as 100 com 55%. Por favor, Maria. Isso mostra que com esse grau de concentração, dificilmente nós temos hoje capacidade de absorver parcela importante desses investimentos. Então, só para fechar, desculpa aí a correria, o desafio das economias emergentes, mas também das avançadas, é recuperar a demanda,
seja consumo, investimento e gasto público, e do crescimento aí no âmbito de um processo crescente de financiarização. Num quadro, não apenas de financiarização, mas ficou claro na discussão na mesa anterior, de fragilização dos Estados nacionais. No caso do Brasil, os vetores possíveis de investimento autônomo, porque lógico que o investimento induzido hoje seria muito difícil se imaginar. Os dois blocos seriam pensar em infraestrutura e o que for possível de capturar em termos desses blocos de inovações radicais, mas dado esse nível de concentração proprietária, o fato de que o Brasil tem perdido crescentemente o controle desse processo decisório, isso nos parece também difícil, mas é uma questão a ser enfrentada. Nós estamos falando de infra, as questões são todas elas, os volumes são significativos, mas lembrando que se a infra é de um lado, tem impacto, portanto, sobre a demanda industrial, também tem sobre o custo industrial e, portanto, esse processo de infraestrutura tem que ser pensado para não comprometer ainda mais essa rentabilidade já bastante frágil do setor industrial. Do ponto de vista das inovações tecnológicas, elas, não precisamos repetir, reforçar isso aqui, mas o fato é de que, se nós capturarmos um pouco desses blocos de investimento nessas inovações radicais, isso certamente é uma das formas de enfrentar a chinalização, no sentido de que isso pode vir a promover um grau de diversificação maior da nossa estrutura produtiva, e estruturas mais diversificadas e sofisticadas têm, evidentemente, maior capacidade de encadeamentos produtivos e tecnológicos. Me parece que é a única forma que você tem hoje de enfrentar essa chinalização, em termos de rentabilização. E eu acho que esses seriam aí os desafios maiores, que fica claro que não são pequenos. Muito obrigado.